Amém? É por isso que hoje nós vamos falar sobre como a bondade de Deus te restaura. Nós estamos falando nessa série da bondade de Deus. E já vamos de cara para Salmos 23, versículo 1 e 2. Amém? Rapidamente vamos lá. O Senhor é meu pastor. Vamos todos ler juntos lá em cima? Amém? O Senhor é o meu pastor. Ele me dá de tudo que eu preciso. Ele me leva aos pastos de grama bem verde e macia para descansar. Quando sinto sede, Ele me leva para os riachos de águas mansas. Ele me devolve a paz de espírito quando me sinto aflito. Ele me faz andar pelo caminho certo para mostrar a todos quão grande Ele é. Aleluia! E eu quero destacar, Ele me devolve a paz de espírito. O Senhor, que é o nosso pastor, é o bom pastor, que nos guia, que nos auxilia e que nos supre todas as necessidades. Ele restaura a nossa alma, Ele restaura o nosso vigor. Nós temos visto que Ele nos traz descanso, Ele nos faz descansar, Ele nos traz alívio, Ele nos conduz a águas tranquilas e Ele traz restauração. Ele restaura a minha alma, Ele devolve a paz de espírito. Olha para alguém do seu lado e fala, a paz. O Senhor, Ele quer trazer refrigério para a sua alma. Agora, rapidamente, o que é a nossa alma? Nós poderíamos gastar muito tempo aqui falando sobre o que é a alma. A palavra de Deus diz em Hebreus que a palavra de Deus ela é tão penetrante que só ela vai lá e separa a alma de espírito. Mas a gente não vai falar muito sobre isso. Nós vamos simplesmente resumir de que todo ser humano ele é corpo, alma e espírito. Ou melhor dizendo, nós somos um espírito que temos uma alma que habitamos num corpo. E Deus, Ele habita em todas as coisas. E Deus, Ele está no seu espírito. Deus, Ele quer tomar conta da sua alma. E Deus quer restaurar o seu corpo. Amém? Então, a sua alma, basicamente, é o quê? A sua mente, a sua vontade e as suas emoções. A sua mente é aquilo que você pensa. A sua vontade são as escolhas que você faz. E as suas emoções é aquilo que você sente, é aquilo que você passa no dia a dia, quando você se sente angustiado, você se sente triste, você se sente abatido e tudo mais. Tudo isso faz parte da nossa alma. Então a sua alma, resumidamente, ela é o que você pensa, o que você escolhe e o que você sente. Amém? Deu para entender? O que você pensa, olha para alguém do seu lado e fala, o que você pensa, o que você escolhe e o que você sente. Tudo isso, o fator, o conjunto da sua alma determina quem você é. E, infelizmente, por causa do mundo caído, por causa do pecado, nós podemos facilmente nos desgastarmos na alma, sofremos dano, nos machucarmos na nossa alma. A sua mente pode se machucar? Sim. De que maneira? As coisas que você coloca para dentro, as coisas que você vê, as coisas que... Quantos aqui já viram algum vídeo que você se sente mal com aquilo? Já teve um negócio que você olhou... Né? Semana passada eu tive isso, olhando a tabela do Brasileirão, olhando a classificação do meu time, aquilo feriu minha alma. Outra coisa que fere a sua mente, pode te machucar, as suas experiências, as experiências ruins que você tem na vida, os seus traumas, ou muitas vezes você ingeriu tanta química que aquilo afeta totalmente a sua maneira de pensar, etc. Você nem sempre pensa da maneira correta. Você nem todo dia vai ter as melhores escolhas do mundo. Você nem todo dia vai pensar em coisas boas. Eu não consigo pensar todo dia em coisas boas. Eu muitas vezes não consigo sonhar coisas boas. Por quê? Porque faz parte da nossa alma, faz parte daquilo que nós ainda estamos lutando para termos uma renovação de mente a cada dia. As suas emoções podem ser desgastadas? Sim. Com o quê? Com feridas. Quando você está esvaziado emocionalmente, quando você está... Quantos aqui já se sentiram sugados emocionalmente? Essa semana eu e a Lidiane, nós passamos uma experiência que nós estávamos num lugar, quando nós saímos do lugar, eu irritado, ela irritada, e de repente assim, a gente meio que começando a querer trocar faísca dentro do carro. Normal para um casamento, né? E aí eu parei, eu falei assim, cara, tem alguma coisa errada onde a gente estava. Eu falei, não é normal a gente estar assim, a gente estava bem. Mas alguma coisa estava sugando a nossa energia. Alguma coisa estava tentando nos abater. Ou muitas vezes quando você não tem emoção, você vive uma vida apática. Ou você vive ao contrário. Você vive com a emoção à flor da pele. Qualquer coisa já estoura. Conhece alguém assim? Qualquer coisa já estoura?
Não precisa apontar para alguém, tá bom? Não precisa. Se você está do lado do seu marido, da sua esposa, não precisa cutucar a perna dele. Amém? Glória a Deus. Fica calma, calma. Aleluia. Jesus é bom, ok? Ele veio aqui para restaurar suas emoções. Ele veio para restaurar a sua alma. Glória a Deus. E consequentemente, nós falamos que a nossa mente, a nossa vontade, nossa mente, nossas emoções e consequentemente a nossa vontade também pode sofrer danos. Você já parou algum momento da sua vida e falou assim, eu sei a coisa certa que eu tenho que fazer, eu quero fazer a coisa certa, mas eu nunca faço a escolha certa. Quem já passou por isso? Eu sei o que é certo, eu sei que eu tenho que fazer certo, mas eu não faço o que é certo. Por quê? Porque você muitas vezes está com a sua vontade machucada, a sua vontade está afetada, a sua alma está tão machucada, ou a sua alma está ferida, que nem as suas emoções você consegue controlar. Isso, consequentemente, te leva a vícios, te leva a escolhas erradas que você faz na vida. A sua força de vontade nem sempre funciona. A sua força de vontade, infelizmente, nem sempre funciona. Agora, quando nós falamos na maneira de pensar, na maneira de escolher e na maneira de sentir, Deus, Ele quer restaurar a plenitude em nossas vidas. Deus, Ele quer restaurar por quê? Porque Ele é bom. Porque Ele é bom e Ele quer nos restaurar por completo. Todos nós precisamos de ajuda na nossa maneira de pensar. Todos nós precisamos de ajuda na nossa maneira de escolher. Todos nós precisamos de ajuda na maneira de sentirmos aquilo que é correto. Agora, antes de falar sobre aquilo que Deus quer, ou aquilo que Deus fez por nós, nós precisamos entender, principalmente, duas coisas que nos machucam a alma. O que machuca a nossa alma? O que causa desgaste na nossa alma? O que tem te afligido? O que tem trazido falta de sono? E o que tem te machucado por dentro? É extremamente complicado você viver no mundo que nós estamos vivendo, porque uma série de circunstâncias e principalmente expectativas nos trazem machucados. Uma das coisas que eu acho que, uma das piores coisas que existe nos nossos dias, é nós termos expectativas frustradas. Nós criamos expectativas erradas, nós criamos falsas expectativas em cima de coisas que nós imaginamos e esperamos que as pessoas ajam conforme aquilo que nós esperamos que elas fossem. Nós simplesmente olhamos e falamos assim, eu espero que ele faça aquilo, mas a pessoa não é aquilo. E nós criamos falsas expectativas sobre aquela pessoa, e quando a pessoa ela simplesmente não tem culpa nenhuma, coitada, você criou uma expectativa errada sobre ela, e ela vai consequentemente te frustrar. E aí nós começamos a guardar uma série de machucados, nós começamos a guardar uma série de entulhos dentro da nossa vida, e aquilo vai afetando a nossa maneira de pensar, vai afetando a nossa maneira de sentir, vai afetando a nossa maneira de escolher as coisas no dia a dia. E uma das principais coisas que nos machuca, que desgasta a nossa alma, é o rancor desnecessário. A pior coisa é quando você fica amargurado, quando você fica ressentido, quando você pensa em retaliação, quando você pensa em vingança contra alguém que te machucou. Isso desgasta a sua alma. Timóteo, eu não sou vingativo. Tá, então vamos lá, vamos fazer um teste. A pessoa fez algo que te machucou. Você abençoou a vida dela? Acho que alguém chamou o Coringa. Não, você fala assim, eu não desejo nada de mal para ela, mas espero que morra. Estou exagerando, ok? Mas a partir do momento que você não deseja nada de bom para aquela pessoa que te machucou, você está ressentido, você está rancoroso, você está amargurado, você quer retaliação. Eu não desejo mal, mas se cair de moto vai ser tão bom. Eu não desejo mal para aquela pessoa, mas se bater o carro. Enfim, coisas assim, eu estou exagerando em exemplos, mas muitas vezes nós falamos assim, não, eu não tenho nada contra aquela pessoa. Eu só não quero nunca mais vê-la na minha frente. Porque se eu ver, sabe aquele porque se eu ver? Isso é o quê? Isso é rancor, isso é amargura, isso é fato de vingança. Agora, antes de falar um pouco sobre isso, nós precisamos criar um plano de fundo. Amado, entenda uma coisa que eu vou te falar, muito certeira e muito concreta. A vida vai te machucar. O fato é que na vida você vai se machucar. Até o dia que você for enterrado, ou até o dia que o Senhor Jesus vier nos levar. Aleluia! Não sei. O fato é, você vai se machucar por causa do quê? Por causa do mundo mal. Por quê? Porque aqui não é o céu. Aqui é a terra.
Nós temos a promessa pela oração do Pai Nosso que seja na terra como é no céu, mas continua sendo na terra aqui. Nós vamos machucar e nós vamos ser machucados. Todos nós somos falhos, todos nós somos imperfeitos e muitas vezes nós vamos machucar alguém de maneira intencional ou de maneira não intencional. Isso é um fato da vida. Às vezes é você que vai machucar alguém e às vezes é você que vai ser machucado. Quando isso acontece, infelizmente, por causa da nossa natureza, nós começamos a guardar rancor. Isso é um fato. Deixa eu falar... Deixa eu desmistificar um conceito. As pessoas elas têm uma ideia de que a igreja é um lugar perfeito. Não, a igreja será um lugar perfeito lá quando nós estivermos com uma noiva perfeita diante do Cordeiro. Amém? Glória a Deus. Mas enquanto nós estamos aqui, somos compostos de pessoas que estamos buscando a cada dia melhorarmos. Então, consequentemente, amado, aqui dentro, na igreja? Na igreja, tá? Você vai acabar sendo machucado por alguém. Ou você vai acabar machucando alguém. Eu, com meus 30 e tantos anos de igreja, eu já machuquei muita gente dentro da igreja. E também já fui muito machucado dentro da igreja. Assim como eu já fui muito machucado no mundo. E assim como eu já machuquei muita gente no mundo. Porque o problema não é o local, o problema é a natureza que nós temos. A diferença é que aqui na igreja nós estamos querendo melhorar. O próprio apóstolo Paulo fala, eu não vou dizer que eu consegui, eu estou correndo, eu vou chegar lá, eu estou avançando. Mas uma vez que nós temos os princípios de Deus e buscamos ter o amor de Deus, a tendência de você ser menos machucado aqui dentro é muito maior do que lá fora. Eu mesmo já machuquei muita gente aqui dentro. E uma coisa eu falo, nós temos falado muito sobre a igreja como um lugar para se chamar de casa, a igreja como um lugar para ser um lugar de descanso, a igreja para ser uma grande família. E eu vou te dizer uma coisa muito séria mesmo. Se nessa caminhada, daqui até muitos anos, pode ter certeza que em algum momento eu vou acabar te machucando. Assim como pode ter certeza, em algum momento, você vai acabar me machucando. Assim como eu sei, assim como tem uma série de coisas que aconteceram, e eu sei que vão acontecer, que pessoas fazem ou deixam de fazer algumas atitudes, que me deixam chateado e me machucam. Assim como talvez algumas coisas que eu possa falar, sem um conhecimento pleno, da situação, eu vou machucar alguém. Se eu já fiz isso, amado, eu estou aqui para dizer perdão. Eu estou aqui para te dizer, me perdoa. Me perdoa, eu sou falho, eu não estou aqui em cima porque eu sou o melhor de todos, eu acho que eu estou aqui em cima porque eu sou o mais necessitado da graça de Deus. Me fez lembrar, eu estava tomando banho, hoje, refletindo na mensagem, me fez lembrar de uma situação que... Quando a gente estava fazendo o nosso curso pastoral telepresencial, tinha um pastor específico que eu não gostava dele. Por quê, Tim? Não sei, eu não gostava. Simplesmente não gostava. Ia ter aula com ele, eu, caramba, velho. Olhava para a televisão e falava, não quero ter aula com esse cara. Pô, Tim, você não gosta dele? Não. Por quê? Não sei. Não sei por quê, mas eu não gosto desse cara. Enfim, eu sei que passaram-se 2 anos e aquela luta comigo mesmo. E até que na formatura a gente foi lá, a gente estava em Goiânia, e eu tive a oportunidade de estar presente junto com esse cara a cara com ele. E ele estava orando pelas pessoas e tal. E na hora eu falei assim, bom, eu tenho 2 escolhas. Ou eu deixo quieto e guardo isso para mim pro resto da vida, ou eu vou me acertar com esse cara. O que eu fiz? Voltei para casa? Não, eu fui lá me acertar com o cara. E é engraçado que eu cheguei para ele, foi até estranho, coitado. Ele, coitado. Hoje eu tenho dó. Acho que hoje eu preciso conversar com ele de novo para pedir perdão de como eu fui pedir perdão para ele. Sabe aquela coisa, cara, eu quero te pedir perdão pela maneira que eu vim pedir perdão para você. Porque eu cheguei para ele e falei assim, cara, eu quero te pedir perdão. Ele, por que, amado? Tava na graça, né? Por que, amado? Eu falei assim, eu não gosto de você. Na lata. Pá. Eu não gosto de você, não sei porquê, não vou com a sua cara, mas eu não quero mais sentir isso, eu quero te amar. Falei desse jeito, eu quero te amar, eu não quero mais sentir isso, porque isso faz mal para a minha vida. E eu lembro que a oração dele me quebrou no meio. Que ele me abraçou, amado, vem aqui. Pai, eu quero liberar perdão sobre ele. Pai, me perdoa, porque muitas vezes nós não conseguimos agradar a todo mundo. Eu falei, meu Deus.
Ali doeu. Porque eu falei assim, meu Deus, eu acho que ele também se machucou comigo agora, mas enfim. Mas aquilo gerou uma paz no meu coração. Ele, no momento, ele tinha mais maturidade para lidar com isso. E eu tenho certeza que ele não ficou rancoroso com isso. Enfim, se ficou, a gente vai ter um dia, a gente vai ter a oportunidade de conversar. Mas por que nós vamos ficar guardando esse tipo de coisa? Sabe, amada, a vida não é justa. Nem sempre a vida é justa. Você vai ofender pessoas, você vai ser ofendido por pessoas, circunstâncias ou situações vão te machucar de uma maneira ou de outra. A questão não é se você vai ser machucado na vida. A questão é como você responde a isso. A questão é como você responde às feridas que vão trazer sobre você. A sua resposta é muito mais importante do que a ferida. Ou ela vai te deixar uma pessoa amarga, ou ela vai te melhorar. É simples assim. Mas entendendo que Deus ele quer restaurar a sua alma, Ele quer te dar toda a amargura, Ele quer transformar tudo isso em coisas boas. Entenda o seguinte, quando você machuca alguém moralmente, quando alguém te machuca moralmente, isso vai te colocar para baixo. É natural. Quando nós temos a sede da vingança, quando nós vamos lá e rebatemos aquilo, nós igualamos no nível da pessoa. Porque do mesmo jeito que ela te machucou, você foi lá e machucou a pessoa. Você ficou no 0-0 com aquela pessoa. Agora, quando você releva aquilo e entrega na mão de Deus, você sobe. É diferente. Toda vez que você pega a sua mágoa e releva, entrega para Deus, Ele te leva para cá. Ele te leva a um nível diferente. O que você faz quando alguém te machuca? Olha só o que diz Jó capítulo 5, versículo 2. Olha só o que diz a respeito de ficar amargurado. Diz o seguinte, ficar desgostoso e amargurado é loucura. É falta de juízo que leva à morte. Jó capítulo 18, versículo 4. Olha só. Você está furioso com a vida e tenta se destruir. Pensa que por causa disso o mundo vai acabar? Quantas e quantas pessoas são amarguradas na vida e ela começa a se autodestruir? Se autodestruir, eu acho que foi um negócio meio... Ela começa a se destruir. Seria isso correto, né? Os professores de português de plantão, por favor, me ajudem. Começa a se destruir. Enfim, vocês me entenderam. Se destruir-se, pronto. Assim a gente elimina toda a situação. A pessoa começa a se destruir-se, pronto. Se autodestruir. A pessoa, já conheceu pessoas assim? A pessoa começa a ficar revoltada com a vida e ela começa a se machucar. Ela começa a gerar coisas ruins para a própria vida. Ela cai numa vida de prostituição, ela cai numa vida de drogas, ela cai numa vida vazia, ela cai numa vida que, eu não quero nem saber, a vida é minha, o corpo é meu e etc. E começa a trazer destruição para a sua própria vida. Por causa do quê? Por causa de amargura, por causa de rancor. Faz sentido isso para você? Sabe? Não adianta você querer trazer vingança sobre aquilo. Deus, Ele é amor, Deus, Ele é misericórdia, mas Ele também é juiz. E vai chegar um dia que Ele vai nos julgar por aquilo que fizemos de bom ou de ruim. Vai chegar a hora, Ele é o juiz. Não queira você fazer o papel de Deus. Não queira você fazer o papel, porque vai chegar o momento que Ele vai julgar a nossa causa. Se você julgar a sua causa por você mesmo, Deus Ele tira a mão dele. E depois não adianta falar assim, eu fui injustiçado. Mas você pôs a sua mão, você tirou a mão de Deus, entrega na mão dele e deixa que Ele faz o resto. Então, o que você faz quando alguém te machuca? Deixa quieto. Olha para alguém do seu lado e fala, deixa quieto. O que você faz quando alguém te machuca? Deixa quieto. Deixa quieto. Entenda o seguinte, amado, não porque a pessoa mereça que você fique quieto. Não é nada disso. É porque diante de Deus, nós também não merecemos perdão. Diante daquilo que nós fazemos diante de Deus, nós também não merecemos perdão. Mas Deus, mesmo assim, nos perdoa. Perdoamos as pessoas porque nós não queremos mais carregar a dor. Faz sentido isso para você? Sabe, tem uma frase muito famosa, todo mundo diz, que o rancor e o ressentimento é um copo de veneno que você toma esperando que a outra pessoa morra. É você carregar um saco de lixo nas costas esperando que a vida da pessoa feda. Vou carregar um saco de lixo nas costas. Olha como é que a vida da pessoa está miserável. Fica aí aguentando esse fedor. Cara, quem está carregando o saco de lixo é você.
É você acender brasa no teu colo esperando que a pessoa do lado se queime. Eu vou botar fogo no meu colo para ver se a pessoa se queima. Não faz sentido. O rancor, a amargura, o ódio, tudo isso. Martin Luther King, ele diz o seguinte: rancor e amargura é cegueira. Por que é cegueira? Ele tem muita razão. Porque o nosso rancor nos deixa cego, nós ficamos cegos com tudo ao nosso redor. Deixamos de analisar todas as coisas ao nosso redor. Nós deixamos de ver as coisas boas que Deus tem feito por nós. Quantas vezes nós esquecemos da maravilhosa graça de Deus que Ele tem feito e derramado dia após dia sobre as nossas vidas, simplesmente porque nós estamos presos àquela mágoa, àquele rancor. Faz sentido? Essa semana, até nos pequenos grupos, teve um texto que eu quero falar rapidamente aqui. Mateus capítulo 6. É um texto para você refletir toda vez que você guardar a mágoa no coração. E você guardar rancor no seu coração. Essa semana eu tive a oportunidade de conversar com uma pessoa. Falei, você quer perdoar aquela pessoa? Ele falou assim, não sei se eu estou preparado para isso. Eu falei, não é uma questão de preparo, é uma questão de uma decisão. Você quer perdoar essa pessoa? A pessoa respondeu para mim, eu não sei se quero. E aí eu tive que abrir a Bíblia e mostrar esse texto para a pessoa. A oração do Pai Nosso. Mateus capítulo 6, versículo 12. Todo mundo conhece a oração do Pai Nosso e muitas vezes esquece dessa pequena frase da oração do Pai Nosso. Que diz, perdoa as nossas ofensas, como também nós perdoamos as pessoas que nos ofendem. Você quer o perdão de Deus, mas fica guardando o rancor de quem está do seu lado? Você diz que ama a Deus que não vê e não consegue amar a pessoa que está na sua frente que você vê. João diz isso. E é engraçado que todo mundo, a oração modelo do Pai Nosso. Cara, então põe em prática. É tão simples, põe em prática. O Evangelho é simples. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos. A oração do Pai Nosso, ele traz a medida de perdão que nós temos. Não que Deus não vai te perdoar. Claro que não. Mas é uma medida que nós estabelecemos. Preste atenção nisso. Segunda coisa, que pesa a nossa alma. Culpa não confessada. A culpa, ela é tudo que você faz para outra pessoa. É quando você machuca alguém, ou quando você faz algo de errado, ou quando você machuca o coração de Deus. Tem muitas pessoas que na hora da oração, na hora do louvor também, Deus falou comigo, que tem muitas pessoas que estão machucadas, culpando a Deus. Deus, eu não sei se o Senhor é tão bom assim, porque olha o que está acontecendo com a minha vida. E tem uma série de pessoas que estão dizendo, Deus, eu não posso aceitar o teu perdão, porque olha só o que eu já fiz na minha vida. Eu não sei quem é você, mas entenda, Deus é bom, Ele te ama, Ele quer te perdoar. E o que Ele permitiu acontecer sobre a sua vida tem um plano maior. Eu não sei quem é você, mas entenda isso, não guarde rancor de Deus. Rancor de Deus tem muitas pessoas que falam assim, olha só o que Deus deixou acontecer na minha vida. Libere, não guarde isso para você não. Viva debaixo da misericórdia e do amor de Deus. Ele te ama, Ele é bom. Ele é o nosso pastor, Ele nos guia, Ele nos alimenta e Ele supre as nossas necessidades. Sabe, nada rouba mais rápido a nossa felicidade do que ficar com culpa. Não dá para você levar os seus pecados ou as suas falhas carregando um saco nas suas costas. Teve um pastor uma vez que ele tinha feito o casamento de um casal, e 10 anos se passaram, eles não tinham se encontrado mais, e aí ele se encontrou 10 anos depois que o casal e falou, e aí, como está o casamento? E a noiva, a esposa respondeu, falou, olha pastor, eu não imaginava que quando eu estava vestida de branco, entrando na igreja, eu estava carregando um saco de lixo nas minhas costas. Por quê? Porque nós levamos muitas vezes para os nossos relacionamentos as feridas do nosso passado e não entregamos para que Jesus cuide delas. Nós não entregamos para que Jesus cure delas. E aí muitas pessoas elas começam a culpar o casamento. O casamento não presta, o mundo diz isso. O mundo diz, casamento não presta. Casou, game over. O que está acontecendo de errado com a minha vida? Claro, eu sou casado. Tem um monte de gente que fala isso, acho que todo mundo já ouviu falar isso. Só que entenda o seguinte, amado, o casamento não faz ninguém pior. Você já entra no casamento com os seus problemas não tratados. O casamento ele não cria problemas, ele revela os problemas existentes. Entenda isso.
Deixa eu só falar para os casados um pouquinho, tá? Você que é solteiro, só vai assimilando, vai guardando aí, vai chegar o seu dia, tá? Vai chegar o seu dia, vai resolvendo os problemas aí, ok? Entenda o seguinte, amado, o casamento não cria problemas, o casamento ele revela os problemas existentes. Por quê? Porque revela o que a outra pessoa precisa mudar no seu caráter, ou o que você precisa trabalhar no seu caráter. O maior termômetro de tratamento de caráter se chama casamento. Sabe por quê? O propósito do casamento não é te fazer feliz. É te fazer santo. O propósito do casamento não é apenas te fazer feliz. O propósito do casamento é tratar o seu caráter. E eu tenho uma lá que trata o meu caráter pesado. Você vê como é que eu sou ruim. Então o problema não é ela, o problema sou eu. A grande verdade é que ela só revela. E eu falei, meu Deus. Essa semana ela estava até dando um aconselhamento com uma pessoa e falou assim, o Tim, quando a gente começou a se relacionar, você não imagina o quanto egoísta ele era. Aí eu passei a ouvir e depois falei assim, amor, você está falando mal de mim lá? Ela falou, não, eu estava falando o quanto você mudou. Eu. Ok. Glória a Deus pela sua vida, mulher. Mas as pessoas elas têm esse estigma, por quê? Porque todo mundo quer ter razão dentro do casamento. E todo mundo tem razão dentro do casamento. E eu aprendi uma coisa, todo mundo tem razão. Na vida todo mundo tem razão. A diferença é quem escolhe ceder. O pastor Luiz ele diz que o mais forte sempre cede. E uma vez que lá em casa nós entendemos esse princípio, e o dia que eu estou mais cheio de amor de Deus, porque tem dia que você está um pouquinho menos cheio de amor de Deus, né? Tem um dia que você está com o pezinho na carne, assim, tá ligado? Entendeu? Você está crucificado, você tira um braço da cruz, entendeu? O dia que nós sabemos isso, tem dia que ela está mais assim aflorada e tem dia que eu estou mais aflorado. E nós temos hoje essa sensibilidade dentro do nosso casamento de entender isso. E o dia que ela está aflorada, aí eu falo assim, ixi, ela está aflorada. Então eu preciso buscar mais de Deus, porque eu preciso amar ela. E eu preciso ceder, porque o meu papel é de proteger ela. Para que ela seja tratada no amor de Cristo. E vice-versa, tem dia que eu acordo. Ontem eu acordei, nossa, eu acordei ontem. Cheio de problema, cheio de coisa na cabeça, e eu acordei com uma cara não muito boa. E ela passou de manhã, amor, tá tudo bem? Eu só olhei para ela e fiz assim, ó. O que aconteceu? Eu falei assim, não sei. Só que ela com todo amor, com toda graça, sentou, esperou o momento, esperou eu passar, esperou a brecha certa. Uma mulher sábia, fez o leite dela, sentou do meu lado e tal. E na primeira brecha, bem, o que aconteceu? E aí eu comecei a falar, e ela começou a edificar a minha vida. E Deus usou a vida dela para trazer paz ao meu coração. Isso é casamento, isso é relacionamento. Faz sentido para você? Se não faz sentido, ore, porque é assim que tem que ser, tá bom? Então, amado, entenda que a ferramenta número 1 que Deus quer usar para tratar a sua vida dentro do casamento é o seu esposo. Quando nós começamos a carregar a culpa pelo que fizemos, olha só o que Salmos diz, ó. Olha só o que o salmista diz. As minhas culpas me afogam, como são um fardo pesado e insuportável. Eu estou encurvado e muitíssimo abatido, e todo dia saio vagueando e pranteando. Amém? Então, libera aí. O que você vai fazer com a culpa? Pede perdão a Deus, pede perdão à pessoa, perdoa a si mesmo e segue a vida. Quando você se sente culpado, você não faz escolhas sábias. Olha para alguém do seu lado e fala assim, você não é uma pessoa muito sábia quando está culpada. Nós não fazemos. E o mais comum acontecer são algumas coisas, eu vou falar muito rápido para você. Primeira coisa, as pessoas quando estão culpadas, elas negam a culpa. Elas tentam enterrar o passado, só que uma hora ou outra isso aparece. Elas negam a culpa, não, fiz isso não. Não é assim não. Não, elas tentam negar a sua culpa. Outra coisa que as pessoas fazem quando elas se sentem culpadas, elas tentam minimizar o problema da culpa. Não, peraí, não é bem assim. Todo mundo faz. Eu não tenho que me sentir culpado. É uma coisa normal que todo mundo faz. Isso não é tão grave. Amado, se não é tão grave, por que você não resolve? Se continua vindo na tua cabeça, por que você não resolve isso logo então, já que é tão pequeno? Outra coisa, as pessoas tentam racionalizar o erro. Fica tentando buscar uma lógica pelo que você fez é certo.
Isso aqui é engraçado. Com certeza você já fez, ou algum amigo teu já fez com você, que ele faz uma besteira muito grande. E aí ele chega todo irritado para o seu lado e tenta começar a explicar toda a situação para que você dê razão pelo que ele fez. Já aconteceu isso? Você está irritado, você fez uma coisa errada, e aí a pessoa chega, não, porque é o seguinte, você vai me entender. E aí começa a contar toda a história, começa a contar todo o contexto, e aí você fala, tá vendo? Eu estava certo, não estava? Aí a pessoa está tão irritada que você... Posso pedir ajuda para os universitários? Posso pular a pergunta? Amado, nada disso funciona. Nada disso funciona. Sabe, a culpa ela é como um vírus que vai afetando e vai fazendo mal para as nossas vidas. Uma das coisas que você parar para pensar, por que as pessoas não querem perdoar uns aos outros? Porque elas entendem que o perdão é como se fosse uma balança. Ou seja, uma vez que alguém fez alguma coisa errada para você, você pendeu para esse lado da balança. Só que você também faz alguma coisa errada para a pessoa e aquilo volta a equilibrar. E uma vez que você pede perdão, as pessoas acham que você vai ficar por baixo. Eu não vou perdoar essa pessoa, porque olha só o que ele fez. Não, esquece. Libera, coloca na mão de Deus. Sabe, a mesma coisa a gente em relação a Deus, nós tentamos racionalizar as coisas diante de Deus, nós queremos tentar culpar outras pessoas, tirando o foco da gente mesmo. A gente tenta pegar aquilo que nós temos feito de errado, a nossa vida com Deus, e tentamos dar uma justificativa do porquê estamos vivendo assim, sendo que a palavra de Deus diz claro para não fazermos isso. Nós tentamos justificar por nós mesmos, só que isso não funciona. Só tem uma coisa para resolver culpa não confessada. Confesse, admita. A palavra culpa no original, ela tem o sentido de concordar com Deus. Concordar com Deus. É você chegar diante de Deus para confessar a sua culpa e falar assim, ok, Senhor, o Senhor está certo, eu estou errado. Eu não vou negar, eu não vou minimizar, eu não vou buscar uma lógica para isso, eu não vou culpar ninguém, eu admito, eu errei, eu sou errado, eu preciso de salvação, eu preciso do teu perdão, eu preciso do teu amor, porque a culpa é minha. Hoje nós vivemos uma sociedade que a culpa nunca é da pessoa, é sempre de alguém. É tão verdade isso, culpa do pecado, é tão fato isso da semente do pecado, que eu vejo isso dentro da minha casa, com o Joãozinho. O Joãozinho vira e mexe, a gente está numa boa, de repente a gente sente no ar alguma coisa que ele fez. Sabe quando você sente no ar alguma coisa que a criança de fralda fez? Você olha e fala assim, algo não me cheira bem. E aí, hoje aconteceu isso, a gente estava sentado na sala, todo mundo, e aí quando vi, subiu aquele cheiro, a gente sabia que era o João. João, foi você? Ele? Não, Bal. Né? E aí, não, João, vem cá, porque sempre que fala isso, a gente vai olhar a fralda, né? Aí hoje ele, não, Bal. Aí ele foi lá, quis puxar a calça do Pedro Paulo para mostrar que era o Bal. Botar a culpa no irmão. Então é sempre assim, tá lá, fralda pesada, a culpa é sempre de alguém. Ele já botou a culpa no Batman dele. Tava ele, o Batman e eu. João, não fui eu, foi você? Não, Batman. Faz parte da natureza do ser humano isso. Então não faça isso diante de Deus, amado. Não coloque a culpa. Ah, mas fulano fez. Deixa o fulano que Deus trata com ele. Trata você e Deus. Chega e fala, Deus, eu preciso da tua misericórdia. Então, como Deus nos restaura? Como Deus nos restaura? Primeira coisa, Jesus transforma as minhas feridas em santidade. Deus, ele traz coisas boas no meio de coisas ruins. Ele sempre tem um jeito de reverter as coisas. Romanos capítulo 8, versículo 28. Acho que todo mundo conhece esse texto de cor. E a gente sempre volta para Romanos 8, 28. Por quê? Porque nós sempre continuamos nos machucando. Nós sempre continuamos sendo afetados pela vida. Nós temos que entender que aqui em Romanos 8 é Deus nos falando, sim, eu sei o que acontece com você, mas eu posso trazer coisas boas no meio de coisas ruins. Olha só o que diz Romanos 8, 28. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam. Duas coisas. Primeiro, Deus, ele age em todas as coisas. Ele pega aquela coisa de errado que você fez e ele consegue extrair algo bom. Ele pega aquela decisão errada que você fez e de alguma maneira ele consegue tratar aquilo para que algo se transforme em coisa boa em relação ao reino dele.
Mas ele faz isso, o próprio versículo explica, para o bem daqueles que o amam. Para o bem daqueles que o amam. Aqueles que amam a Deus acima de todas as coisas. Aqueles que colocam Deus acima de todas as coisas. Aqueles que priorizam a vida com Deus acima de todas as coisas. Amor é isso, amor é priorizar. Um dos sentidos de amor é isso, amor é priorizar. Eu amo, eu priorizo. E mesma coisa em relação a Deus, nós precisamos começar a tratar a nossa vida com Deus, as nossas coisas que fazemos com Deus como prioridade. E o versículo diz, sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, é uma promessa para os que amam a Deus, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Nós sabemos que nem tudo que acontece é bom, decisões erradas que você toma, decisões de outras pessoas que nos afetam, doenças, tipos de acidente, etc. Nem tudo nessa vida são flores, nem tudo na vida é cor de rosa, ainda bem, nem azul bebê. A vida, ela tem situações complicadas, mas em todas essas coisas cooperam para aquilo que Deus quer fazer. Deus, ele pega os nossos pecados, ele pega os nossos erros, ele pega as nossas fraquezas e transforma para o bem. Deus, eu gosto muito dessa frase que diz que Deus, ele é mestre em desenterrar o tesouro escondido dentro de nós. Deus, ele é mestre em desenterrar o tesouro escondido dentro de nós. E ele faz ele usa todas as circunstâncias, todas as nossas escolhas certas e erradas para revelar o tesouro escondido dentro da gente. Mas o versículo 28 não faz tanto sentido se nós não lemos o versículo 29. Por quê? Porque o versículo 29 explica por que Deus usa todas as coisas segundo o seu propósito. Por quê? O propósito de Deus é construir o seu caráter. Olha só o que diz o versículo 29. Pois aqueles que antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes. Diga conformes. Não, diga conformes. Conforme o quê? A imagem de seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. O propósito de coisas muitas vezes ruins acontecerem na sua vida, não é porque Deus não te ama, mas é porque Ele quer tratar o seu caráter. Deus, ele não enxerga somente o hoje, Ele enxerga o final da corrida. Ele sabe o que Ele quer fazer em você. E muitas vezes para extrair um tesouro vai ter que cavar. Para extrair um tesouro vai ter que cavar, e muitas vezes vai ter uma série de coisas na sua vida que vão acontecer para cavar o tesouro escondido. Porque Deus, ele simplesmente permite essas coisas, e Ele trabalha em todas essas coisas para que você cresça à imagem e semelhança de Cristo, para que você seja conforme à imagem de Deus. Não que você vai se tornar Deus, mas que o seu caráter seja como o caráter de Cristo. Faz sentido? Toda vez que você passar por dificuldades, a sua pergunta não tem que ser, por que eu estou passando por isso? Mas a sua pergunta tem que ser, o que Deus quer me ensinar com isso? No meio de uma dificuldade, a sua pergunta não pode ser, por que eu estou passando por isso? Mas a sua pergunta tem que ser, o que Deus quer me ensinar com isso? Onde eu preciso crescer? E a imagem perfeita do Filho, nós vemos refletida em Gálatas capítulo 5. Gálatas capítulo 5, versículo 22, fala dos frutos do Espírito. E aqui nós temos um resumo do caráter de Cristo. Diz o seguinte, que o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. É isso que Deus quer ensinar para você todos os dias. Só que muitas vezes, para ensinar uma dessas coisas, você acorda de manhã e você fala assim, Deus, o que eu vou aprender hoje? Aí Deus fala assim, hoje você vai aprender paciência. E a maneira de Deus te ensinar paciência é fazendo você esperar. E está aí, infelizmente, está aí a Caixa Econômica Federal para nos ajudar nesse processo. Porque sendo pegar uma senha da Caixa para ser atendido, ali tem que ter muita paciência. Deus quer te ensinar domínio próprio, Ele vai colocar circunstâncias ao seu redor. Deus, Ele quer te ensinar a amabilidade. Esse é difícil. Ele vai te colocar pessoas nada amáveis ao seu redor. Não porque Ele não te ama. Não porque Deus quer ver o teu mal. Não porque Ele quer ver... Às vezes eu odeio uma definição que um desenho diz. Tem um desenho que diz que Deus é um grande menino malvado com a sua lupa que fica queimando as formiguinhas que somos nós na terra. Tem um desenho animado que tem essa definição de Deus. E é ridículo.
É ridículo entender, é ridículo pensar que um pai amoroso como Deus faria de tudo para nós sofrermos. Mas nós temos que entender que o pai, ele corrige quem ele ama. Coisas acontecem na sua vida porque Deus te ama. Porque ele quer extrair daquela dificuldade o melhor que há em você. Amém? Olha para alguém do seu lado e fala assim: você é um tesouro escondido. E Deus vai cavar esse tesouro. Amém? Segunda coisa, Jesus levou o meu pecado sobre ele na cruz. Uma vez que você se sente culpado, nós temos que entender que ele levou sobre si todas as nossas culpas, todos os nossos pecados. 700 anos antes de Jesus vir, já tinha um profeta chamado Isaías, que ele já predisse a respeito do Messias. Ele já sabia qual era o verdadeiro motivo das boas novas. Se você quiser abrir para acompanhar, Isaías 53. Diz o seguinte: Isaías 53, versículos 5 e 6. Se você quiser abrir e acompanhar. Mas diz o seguinte: Isaías disse isso 700 anos antes de Jesus. Ele já estava dizendo a respeito de Jesus. Ele diz o seguinte: porém, versículo 5, porém ele estava sofrendo por causa dos nossos pecados, estava sendo castigado por causa das nossas maldades. Nós somos curados pelo castigo que ele sofreu, somos sarados pelos ferimentos que ele recebeu. Todos nós éramos como ovelhas que haviam se perdido. Lembra que eu falei que a ovelha não é um animal muito inteligente? Então, por isso. Todos nós éramos como ovelhas que haviam se perdido. Cada um de nós seguia o seu próprio caminho, mas o Senhor castigou o seu servo, fez com que ele sofresse o castigo que nós merecíamos. Esse é um fundamento mais básico da palavra de Deus, esse é o fundamento mais básico da Bíblia. Qual é? Jesus veio para pagar os nossos pecados e restaurar a comunhão que foi perdida por causa do pecado. Se nós não acreditarmos nisso, acabou a fé. Não tem o que a gente fazer aqui. Porque esse é um dos principais fundamentos. Qual que é um dos principais fundamentos do Evangelho? Das boas novas. Jesus veio para pagar o pecado que eu não conseguia pagar jamais. Mas ele, por amor, veio e morreu no meu lugar. Ele morreu a morte que eu deveria morrer. Ele sofreu o castigo que eu deveria sofrer. Esse é o ponto principal do Evangelho. Tudo que você fizer de errado, incluindo os sofrimentos que você passa, tanto hoje quanto daqui a muito tempo, já foi pago. Já foi pago. Eu acho incrível que toda religião diz que para você ser salvo, a maioria das religiões diz que para você ser salvo, você precisa fazer alguma coisa. Mas o cristianismo com Jesus diz, não, já está feito. Na cruz ele disse, está consumado, não tem mais o que fazer. Há 2000 anos atrás já está feito. Alguém chegou um pastor e falou assim, pastor, o que eu preciso fazer para ir para o céu? Ele falou, você chegou atrasado. Já foi feito há 2000 anos atrás. Está consumado. Amém. Só tem uma coisa que você precisa fazer. Só tem uma coisa que você precisa fazer para ir para o céu. Humildade. Humildade de reconhecer que você é um pecador e você precisa de salvação. Humildade para dizer, eu não sou bom o suficiente, eu preciso de Jesus. Humildade para dizer, eu não sou perfeito, eu preciso de Jesus. Não é uma questão de você implorar, Deus, por favor, por favor, por favor, por favor, diz que sim, diz que sim. Não é uma questão de você barganhar com Deus, tem pessoas que acham que é uma questão de barganhar. Se eu fizer isso, Deus me dá isso. Se eu der isso, eu vou receber. Não é nada disso. Ou você muito menos, ou você, não é questão de você se orgulhar por estilo de vida que você tem. Não, porque eu sou um cara que oro, eu sou um cara que lê a Bíblia, eu sou um cara que... Não, nada disso é válido para a sua salvação. Pode ser bom para você, para o seu dia a dia, pode ser bom para as suas disciplinas. Mas a sua salvação é uma questão de você acreditar e se entregar plenamente a Jesus. Porque pela graça nós somos salvos. Isso é o fundamento do Evangelho. É por isso que o Evangelho se chama Boas Novas. Ah não, Tim, isso é muito bom para ser verdade. Por isso que chama Boas Novas. Por isso que chama Boas Novas. Eu não quero saber o que você fez, amado. Eu não quero saber do seu passado. Eu quero saber do que Jesus pode fazer por você. Porque eu sei que o que Ele fez é muito maior pela sua vida. Olha só, vamos continuar lendo Isaías 53, versículo 7. Diz, Ele foi maltratado, mas aguentou tudo humildemente e não disse uma só palavra.
Ficou calado como um cordeiro que vai ser morto, como uma ovelha quando cortam a sua lã. Foi preso, condenado e levado para ser morto. E ninguém se importou com o que ia acontecer com ele. Ele foi expulso do mundo dos vivos e foi por causa dos pecados do nosso povo. Ele foi sepultado ao lado de criminosos. Não existia coisa mais humilhante do que você ser sepultado ao lado de criminosos. Ele foi. E foi enterrado com os ricos. A Bíblia diz, é interessante pensar nisso, né? A Bíblia diz que José de Arimateia foi lá e pediu o corpo para Jesus. José de Arimateia, ele tinha grana e a Bíblia diz que ele tinha um túmulo novo. Eu acho que ele ouviu Jesus falar assim, bom, ele falou que vai voltar, ele vai ressuscitar. Então não vai ter problema em emprestar meu túmulo para ele, ele vai usar pouquinho. Ele foi enterrado com os ricos, embora nunca tivesse cometido crime nenhum, nem tivesse dito uma só mentira. O Senhor Deus diz, eu quis maltratá-lo, quis fazê-lo sofrer. Ele ofereceu a sua vida como um sacrifício para tirar pecados, e por isso terá uma vida longa e verá os seus descendentes. Ele fará com que o meu plano dê certo. Depois de tanto sofrimento, ele será feliz. Por causa da sua dedicação, ele ficará completamente satisfeito. O meu servo não tem pecado, mas ele sofrerá o castigo que muitos merecem. E assim, os pecados deles serão perdoados. Por isso eu lhe darei um lugar de honra. Ele receberá sua recompensa junto com os grandes e poderosos, pois ele deu a sua própria vida e foi tratado como se fosse um criminoso. Ele levou a culpa dos pecados de muitos e orou pedindo que eles fossem perdoados. É por isso que eu sirvo Jesus. Eu sirvo Jesus porque ele pagou os meus pecados. Eu sirvo Jesus porque ele é o caminho de acesso ao Pai. Eu não sirvo Jesus por causa de dinheiro. Eu não sirvo Jesus por causa de fama. Eu não sirvo Jesus por causa que é um dever. Eu não sirvo Jesus por causa de medo. Eu não sirvo Jesus por culpa, porque tudo isso ele já pagou na cruz. Eu sirvo Jesus por gratidão. E você deveria fazer o mesmo. Gratidão pelo que ele fez pela minha vida e ele fez por você. As suas feridas, a sua culpa, os seus machucados, as coisas que você, o rancor, a amargura, tudo que nós falamos a noite inteira, ele já levou sobre si naquela cruz. Tio, como é que eu faço para me livrar disso? Como é que eu faço? Como que eu me livro disso? Rapidamente, 3 coisas, muito rapidamente mesmo. Primeiro, confie no bom pastor para perdoar os seus pecados. Romanos 3:23 diz, sim, todos pecaram, todos fracassaram e não puderam alcançar o glorioso ideal de Deus. No entanto, Deus nos declara agora, sem culpa das ofensas que lhe fizemos, se confiarmos em Jesus Cristo, aquele que em sua bondade tira os nossos pecados gratuitamente. Entregue as suas dores, entregue a sua vida hoje para Jesus. Talvez você nunca entregou a sua vida para Jesus, hoje é o dia de você entregar a sua vida para Jesus. Talvez você não entregou as suas feridas para Jesus, hoje é dia de você entregar as suas feridas para Jesus. Talvez você não entregou as suas culpas para Jesus. Hoje é dia de você entregar as suas culpas para Jesus. Porque só Ele pode restaurar, só Ele pode trazer salvação, só Ele pode restaurar por completo a sua vida. Segunda coisa, libere os seus ofensores e foque no futuro. Libere os seus ofensores e foque no futuro. Que futuro? Futuro glorioso ao lado do Pai. Efésios 4 diz, livrem-se de toda amargura, indignação e ira, gritaria, calúnia, bem como de toda maldade. Seja bondoso e compassivo uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus os perdoa em Cristo. Não fique preso ao seu passado. Olha para alguém do seu lado e fala, não fique preso ao seu passado. E por último, forme uma equipe com Jesus. Forme uma equipe com Jesus para carregar a carga. Deus não quer que você carregue seu fardo sozinho. Toda a sua tristeza, toda a sua culpa, toda a sua amargura, todos os seus problemas, todas as suas pressões, todo o seu estresse, todas as circunstâncias e todas as situações, entregue para Ele. Entregue na mão dEle. Entregue para Jesus. Mateus capítulo 11 diz, venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu darei descanso a vocês. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas. Descanso para as suas almas. Olha para alguém do seu lado e fala assim, eu sei que você precisa de descanso para a sua alma. Então hoje é dia de você chegar até o bom pastor. Hoje é dia de você se colocar diante do bom pastor.
Feche os teus olhos onde você está. E comece a falar com o Pai. Comece a entregar sobre Ele. Diga: Deus, a minha alma precisa de restauração. Diga: Deus, eu preciso de restauração. Deus, eu preciso liberar. Talvez você precise liberar perdão. Talvez você precise abrir mão do rancor que está no seu coração. Talvez você precise liberar o rancor que você tem sentido até mesmo de Deus. O que tem prendido o seu coração, o que tem prendido você de fluir plenamente. Amado, uma coisa eu te falo, e uma coisa é muito fato. Se você não consegue ter Jesus em primeiro lugar na sua vida, é porque você deve ter alguma coisa te segurando, te amarrando. Porque uma vez que você entende a alegria completa de viver uma vida com Cristo, nada mais importa. Uma vez que você entende a plenitude do amor de Deus sobre a sua vida e a bondade de Deus, nada mais nessa vida importa. Dinheiro, fama, trabalho, nada é mais importante do que Jesus. E hoje Jesus está te convidando: venha, pega esse fardo que você tem levado, pega essa vida difícil que você tanto fala. Quantos de nós, quando encontra alguém, fala: e aí, cara, como é que você está? Ah, a vida está difícil, né? Quantos de nós respondemos assim, enquanto nós deveríamos responder: minha vida está ótima, porque o bom pastor cuida de mim? Não que você vai falar isso para as pessoas, mas você tem essa convicção no seu coração. Como é que está a vida? A vida está ótima, com Jesus tudo vai bem. E as lutas? A gente enfrenta com Jesus. A gente passa porque o Senhor está comigo. E eu não temerei, pois Ele está comigo. Porque o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar sobre pastos verdejantes e guia-me pelas águas tranquilas por amor do seu nome. É isso. Diga isso a Ele hoje. Renda-se diante dEle. Fala: Senhor, a minha alma está machucada. Eu quero abrir mão do rancor. Eu quero confessar aquilo que tem me prendido. Eu sei que o Senhor levou sobre si as minhas dores e pecados. Então, amado, entregue hoje sua vida para Jesus. Pare e reflita por um momento. Você já entregou sua vida plena para Jesus? Eu já entreguei. Você já abriu mão de todas as suas amarguras e feridas? Você já entregou todas as suas culpas para Ele? Hoje é dia de você fazer isso.